Aproximadamente 1.200.000 pessoas são usuárias do aplicativo sou.sp.gov.br, formalizado em 2023 pelo governador Tarcísio de Freitas. Ele reúne todos os serviços relacionados à vida funcional dos servidores públicos civis, ativos, aposentados e pensionistas do Poder Executivo Estadual. No dia 28 de outubro, é comemorado o Dia do Servidor Público e o aplicativo é a representação de um projeto bem-sucedido para todos os servidores. Afinal, nele consta centenas de órgãos públicos, direto e indireto, inseridos em seu banco de dados. E para falar sobre o assunto, eu recebo Maíra Jaquieri, especialista em gestão pública. Maíra, qual a diferença do conceito público-privado? Seja bem-vinda. Obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E essa pergunta, ela é uma pergunta que participa até dos concursos públicos de diversos estados e diversos lugares. Então, de uma forma muito simples, eu vou te dizer que a diferença entre o poder público e o poder privado é que o poder público, ele olha diretamente para o coletivo. Ele vai olhar para todos, né? Um olhar que tange a relação social de uma sociedade. Já o poder privado, ele vai olhar para os particulares e as suas individualidades, ok? Então, quando a gente for olhar para isso, a gente tem que olhar com muita cautela, porque a gente tange para uma sociedade plural e a gente tem que olhar o papel de cada um. E aí o direito público e o direito privado é que vão constituir essa relação. Diante disso, a gente percebeu nas redes sociais algumas perguntas. E essas perguntas, ela fala um pouco sobre qual a importância do serviço público. A importância do serviço público, ela está relacionada no artigo 179 da Constituição Federal, que diz o seguinte: qual é a participação dos serviços públicos, que é garantir a moradia, a escola, a questão do lazer, a questão dos esportes, e quem que cuida disso é o Estado. Mas quem administra todos esses olhares junto com o Estado é o agente, que é o servidor público. O servidor público, ele tem uma participação de realização, fiscalização e manutenção. Então, já olhando para esse lugar, como a gente pode perceber a importância do servidor público? O servidor público, ele é peça fundamental aonde vai garantir o direito do acesso ao serviço público. Olha que interessante, quando nós tivemos a pandemia, nós tivemos um acesso importantíssimo sobre a questão da saúde. E elas não poderiam ser constituídas sozinhas se não fosse os profissionais do serviço público que estão dentro do SUS. Então, o nosso país, diante do atendimento dos serviços, ele requer um lugar para o cuidado do cidadão. E esse cuidado é quando a gente volta naquela primeira pergunta, que é o direito coletivo, que é a saúde. Então, quando a gente percebe esse movimento, a gente vai cair num outro artigo da administração pública, que é o artigo 37, que ele vai tanger todos os princípios voltados à questão da administração pública. Uma outra pergunta que foi trazida aqui para nós foi o seguinte: hoje em dia vale a pena fazer concurso público? Quando a gente olha para uma questão de carreira, sim, o serviço público é um lugar muito importante. E hoje a grande maioria dos profissionais buscam essa segurança, não apenas a segurança, mas muitos profissionais têm um desejo muito grande de se tornarem médicos, juízes, professores, seguranças, policiais, enfim. E todos esses lugares, indiferentes da categoria do serviço, eles precisam passar pelo concurso público. E a gente precisa estudar. E o que eu vou falar para vocês novamente? Voltamos no artigo 37 da Constituição Federal, porque ele que vai realizar, beneficiar os editais para que os profissionais da área do serviço público possam prestar. E aí, todo mundo, todos os profissionais vão naquela correria. E ser hoje um funcionário público, ele te traz uma segurança, te traz uma projeção de carreira e fora que a questão do salário, né? Ele é muito bem visto diante de uma economia que tange o Brasil. A terceira pergunta que a gente traz aqui é qual a relevância do servidor público na sociedade? Bom, eu acho que teoricamente eu já respondi isso em algum momento da minha fala, mas eu recoloco isso. O servidor público, ele é peça fundamental
para que tenha as garantias e direitos do coletivo da sociedade. Ele presta um serviço para o público, ele faz com que as ordens legais da legalidade, elas cheguem através da população como um direito de acessibilidade. Então, quando a gente traz esse olhar de legalidade, é porque alguém, uma pessoa, um agente, ele está responsável por isso. E o servidor público, ele está em toda a ordem institucional do Estado e do governo, na garantia dos direitos sociais e fundamentais da sociedade que a gente garante através do artigo 5º da Constituição Federal. Gostaria de agradecer ao site, não posso esquecer do site. Todas as pessoas que tiverem interesse ou dúvidas, acesse o site do TJ e também do STF, tá bom? Muito obrigada e agradeço esse encontro, por estar com vocês, uma excelente comemoração do servidor público. Muito obrigada. Eu que agradeço por suas informações. Esse foi mais um Alesp em Ação, ligado em tudo que acontece nos 645 municípios paulistas. Até mais!